Nós estamos aqui com dois pastores altamente gabaritados. Eles pediram para eu não falar isso, mas eu estou falando. Eles vão ter um tempo para explicar suas ideias sobre o tema. Depois de cada um, nós vamos então abrir para fazer as perguntas. Enquanto eles estiverem falando, você já pode escrever. Nós vamos usar esse sistema. Você escreve a sua pergunta num pedaço de papel que você ganhou aí dentro da sua pasta, levanta a sua mão e um dos monitores vai trazer a sua pergunta até aqui. E nós vamos então selecionar, juntar as perguntas semelhantes e vamos tentar responder a maioria delas. Se você tiver alguma dúvida que não ficou resolvida, você pode juntar um deles na parede e fazer a sua pergunta para eles. Então aqui os debatentes não, os painelistas. Nós temos aqui o pastor Samuel de Souza, da comunidade evangélica de Araçatuba, uma igreja que hoje tem aproximadamente 3.000 pessoas. Está ali desenvolvendo. Há quanto tempo você está lá? 25 anos. E temos também o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Central de Belo Horizonte. Ele falou para eu dizer que ele tinha só 2.900 para ficar por trás, mas na verdade tem ali rondando a igreja umas 8.000 pessoas. É isso? Uma igreja em células, ele vai explicar. Também está há bastante tempo, mais de 20 anos ali em Belo Horizonte. Então nós vamos começar, eles vão ter aproximadamente meia hora e eu vou cortar o microfone deles. Tem um alçapão aqui, vocês não viram, mas quando dá meia hora eles caem. E aí eles voltam correndo depois para dar a palavra para o outro. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que esse tempo seja um tempo proveitoso, que nós possamos levar lições bastante interessantes para as nossas igrejas. Pai amado, nós te agradecemos por este dia, por este tempo, porque o Senhor nos trouxe aqui. E te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir o teu recado e que possamos, de coração e mente aberta, entender aquilo que o Senhor quer falar para nós, para os nossos ministérios, para as nossas igrejas. Abençoa-nos e cuida de nós e também de todos aqueles que estão agora reunidos neste lugar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Por ordem de idade, os mais novos primeiros. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra estar do lado do Samuel, do Marcos. Prazer estar com tantos amigos aqui, gente tão querida. E o tema do painel me assustou quando me pediram para participar aqui por causa da palavra mega igreja. Nós nunca tivemos uma impressão muito boa dessa expressão mega igreja. Parece alguma coisa assim comercial, assustadora, agigantada. Para muitos, quando você fala em mega igreja, fala em quantidade sem qualidade, fala em falta de discipulado, fala em inchaço. Há 10 anos atrás, mais ou menos, nós somos uma igreja de 50 anos, completamos agora em dezembro, e há 10 anos atrás, nós continuávamos, depois de 40 anos, sendo como sempre fomos, uma boa igreja, uma igreja muito ética, uma igreja muito fiel, uma igreja muito, muito bacana. Sempre amei muito a igreja, onde eu me converti com 12 anos de idade, a mesma igreja onde minha mãe se converteu, onde eu me casei, minha família faz parte dessa igreja. Uma igreja ótima, uma igreja muito bem pastoreada antes de mim, antes da equipe que nós temos hoje. Mas o fato, ou a verdade é que nos primeiros 40 anos, nossa igreja experimentou muita coisa legal, mas nunca experimentou crescimento, nunca. Sempre ficamos ali na faixa dos 300, 350, sempre enfrentamos alguma crise, e aí a membresia reduzia um pouco, enfrentávamos um momento bacana, a membresia subia,
chegamos a ter aí uns 500 e poucos membros, depois entramos numa crise muito grande. E no meio dessa crise, uma crise vocacional, uma crise de identidade, uma crise de falta de visão, direcionamento, nessa época Deus começou a me chamar para o ministério de tempo integral, e eu tinha, confesso a vocês, muito medo, muita dificuldade do que eu vou fazer, se eu realmente assumisse esse pastorado, que direção? Ouvi algumas pessoas aí espetaculares, como o próprio Bill Hybels, falando o papel do líder, lançar uma visão, e isso me aterrorizava, e por isso eu fugi desse chamado muitos anos. Mas finalmente, há cerca de 10 anos, já em ministério de tempo integral, depois de muito tempo de tempo parcial, e depois de uma pesquisa muito grande, de uma busca diante de Deus, nós começamos a trabalhar os pequenos grupos na nossa igreja, que nós, de propósito, para ficar bem clara a linha, uma linha bem radical que a gente trabalha, nós trabalhamos com as células, nós temos hoje centenas de células, mas nós começamos em 2001 com pouquinhas células, 15 primeiras células, depois de um longo tempo de preparação. A verdade, irmãos, que foram 10 anos de muito aprendizado, foram 10 anos de muito crescimento em liderança, foram 10 anos de formar uma equipe que eu considero hoje uma equipe excelente, uma equipe de alto nível, uma equipe em que cada pastor dos 15 que estão ali na nossa sede poderia ser pastor sênior em qualquer igreja. Foi um tempo de muita formação de liderança, de muito trabalho, e a verdade é que, como resultado direto da aplicação de uma metodologia, de uma ferramenta simples baseada nesse tripé de evangelização, comunhão e relacionamento prioritário e discipulado, uma estratégia muito simples, de formar líderes e se reunirem nas casas. A nossa igreja começou a crescer e cresceu muito. Cresceu exponencialmente, nós saímos de 300 e poucos membros, hoje nós temos cerca de 6.000 pessoas frequentando as células toda semana, temos talvez umas 2.000 pessoas que resistem um pouco, e eu falo talvez porque nós temos muito bom controle semanal de quem vai nas nossas células, mas temos a membresia tradicional que vai aos cultos, então a gente percebe a falta de muitos ali nas células, nós não conseguimos ainda levar todos. Mas nós temos então um grupo grande gravitando em torno da igreja, uma igreja que cresceu muito. E a partir deste momento começou a surgir para nós essa questão: Deus, o que o Senhor quer da gente? E desde o começo, irmãos, quando a igreja ainda era muito pequenininha, com medo do crescimento, nós fizemos para Deus algumas promessas, lá no iniciozinho, promessas muito sérias mesmo, muito sérias. Eu falei com Deus um dia e falei sério: Senhor, se eu ficar com uma moedinha de 50 centavos no meu bolso, de um troco, de um xerox que eu fui ali na esquina tirar para a igreja, o Senhor tira a minha vida. Tira a minha vida se eu ficar com uma moeda, se eu cobiçar um real que seja da igreja. E fizemos um compromisso muito sério com Deus em relação a dinheiro. E nesse compromisso nós falamos: Deus, se por acaso essa igreja crescer, nosso compromisso é que a maior parte do dinheiro das entradas dessa igreja jamais seriam aplicadas para nós mesmos. E nós estamos agora cumprindo isso diante de Deus, e cada ano nós aumentamos mais o dinheiro que a gente investe em pobres, em gente carente, em socorro humanitário, principalmente ali na nossa região, mas acima de tudo em projetos muito estratégicos de missões, plantando igrejas, apoiando trabalhos, gerando um trabalho muito forte. Então, a primeira coisa que Deus colocou no nosso coração foi que, com relação a dinheiro, com relação a tudo aquilo que vem do crescimento, nós não poderíamos reinvestir a maior parte desse dinheiro em nós mesmos.
Não é possível que a gente vai querer trocar a cadeira por uma mais macia ainda, ou o teclado por um mais sofisticado. Não precisa, enquanto nós vivemos num país tão carente. Então, a primeira coisa é que nós assumimos um compromisso muito sério em ir crescendo, e nós estamos fazendo isso, e a nossa promessa é que mais de 50% do que a igreja arrecada será dado para os outros, ao invés de gasto com o nosso próprio ministério. Investido às vezes no ministério dos outros, investido às vezes em comunidades carentes, em projetos missionários fantásticos, mas que não têm recurso. Então Deus colocou muito isso no nosso coração, e nós estamos avançando, e hoje nós não conseguimos, nós não conseguimos dar conta de tanto recurso que Deus tem enviado, tanto para a área social quanto para a área de missões. Mas, além daqueles compromissos, do compromisso do dinheiro, nós fizemos um compromisso também moral, não é que o Senhor tirasse a nossa vida, se a nossa vida fosse servir de escândalo, de tropeço, com uma imoralidade ou qualquer coisa, e da mesma maneira, se nós tomássemos uma postura arrogante, nós fizemos ao Senhor um compromisso muito sério, de trabalhar de maneira simples, de nunca tomar uma pitadinha de glória, de honra, mas uma posição mais recatada, mais humilde, mais simples possível, quebrando todos os sinais de clericalismo, de pedestal na igreja. Bem, mas voltando lá, nós temos trabalhado muito nessa área, mas a gente percebia que, crescendo como igreja, o medo que nós tínhamos é que pessoas de outras igrejas menores, atraídos por aquele movimento de crescimento, obviamente por recursos, obviamente por cultos mais elaborados, obviamente por louvor mais caprichado, porque a gente pode profissionalizar mais, nós começamos a ter um verdadeiro pânico de que a nossa igreja funcionasse como uma sugadora de membros daquele tanto de igrejinha menor que fica ali mais ou menos na nossa região. Então nós começamos a fazer uma restrição muito grande à transferência de pessoas para a nossa igreja. E hoje nós temos um crescimento enorme por batismo, mas um crescimento muito pequenininho de transferências que a gente, de toda maneira, tenta evitar isso. E a partir desta preocupação, Deus colocou no nosso coração uma questão que começou aqui. Como nós poderíamos ser promotores dos ministérios menores. Então, já de cara, fazendo a afirmação chave que eu venho aqui nesse painel para fazer, eu creio que toda igreja que caminha na direção do crescimento vai ter que assumir neste crescimento a responsabilidade de ser uma igreja inspiradora, de ser uma igreja motivadora, capacitadora, fortalecedora dos ministérios menores. Ao invés de ser uma igreja prejudicadora, eu creio que toda igreja grande tem a obrigação, o compromisso de apoiar outras igrejas. E um dia veio na nossa cabeça, naquele sonho de multiplicar nossa igreja e muitas outras igrejas, implantar igrejas batistas central, como hoje estamos fazendo, mas Deus colocou no nosso coração, olha, existem igrejas que já têm prédio, têm cadeiras, têm microfone, principalmente tem um pastor, mas talvez um pastor desmotivado, talvez um pastor meio solitário, talvez um pastor meio aí, sem saber o que eu faço, talvez um pastor que só precisaria de um empurrãozinho, de um amigo, só precisaria às vezes de um tempo de oração, um tempo de companheirismo, só precisaria de que alguém acreditasse nele. E nós começamos então a direcionar o nosso crescimento noutro sentido. Para que plantar uma outra igreja, se eu tenho 50, 100 igrejas na nossa região, agonizando, com 20, 50, 60 membros, e um pastor seriamente considerando, vou largar o ministério,
eu sou um fracasso, minha vida não dá certo. E talvez dizendo, olha lá o Paulo, a igreja dele vai tão bem. E nós começamos, não é? Nós começamos a, de certa maneira, demonstrar o quanto nós estaremos abertos, né, para comunhão, para amizade, para relacionamento com esses pastores. Não sabíamos bem o que fazer, mas sabíamos que Deus ia fazer algo. Num determinado dia, um pastor veio lá, um desses pastores teve coragem, bateu lá e falou assim, pastor, será que eu teria um tempinho para conversar com você? Eu falei, com o maior prazer, pastor. Fizemos um café gostoso, tomamos um café e passamos uma sexta-feira juntos. Depois começamos a nos encontrar, começamos talvez a dar algumas dicas e ele andar com a gente, e começamos a ver que isso estava causando tanto efeito. O crescimento da igreja começou a despertar curiosidade, e mais pastores começaram a vir. Eu comecei a ficar meio sobrecarregado, e comecei a pedir a outros pastores, recebe esse pastor, mostra para ele como é que é o nosso treinamento de líderes, mostra para ele como é que é uma célula, leva ele na sua célula, passa um tempo com ele, e começamos, mas daqui a pouco, todos nós começamos a ficar muito sobrecarregados, porque a qualquer hora, então nós começamos mais ou menos a organizar, olha, uma sexta-feira por mês, nós vamos parar todos os pastores, e vamos ficar por conta, de almoçar junto, de passar o dia junto. E informalmente foi surgindo uma corrente, uma rede, um movimento de relacionamento, de apoio mútuo, porque nós temos sido muito abençoados. Daí a pouco, muitos desses pastores de igreja muito pequena começaram a falar conosco, mas Paulo, sexta-feira a gente trabalha, eu não posso ir lá porque sexta eu trabalho, será que não pode ser sábado? Então nós, através da inspiração de um irmão da igreja que propôs que nós bolássemos uma vez por mês um dia, nós temos agora um sábado, uma vez por mês, que nós chamamos o dia do DNA. O dia do DNA. O DNA é uma maneira que nós escolhemos, né, que nós encontramos, eu creio, de Deus, para como uma igreja grande poder apoiar incisivamente igrejas menores. E o que tem acontecido, irmãos, é que a partir de 2 anos para cá, isso tem 2 anos que nós fazemos, mais de 1.500 pastores já estiveram conosco e têm andado conosco neste processo de incentivo, de apoio, de nutrir, não é, a vida daquele pastor com recursos, com materiais, com ideias, com oração, com choro junto. Não é? Semana passada eu sem poder falar, com problema de garganta, um pastor que está andando conosco me liga. Ô Paulo, eu estou precisando ir para aí. Eu falei, mas o que é? Eu estou precisando ir para aí. E ele veio, passou comigo 2 dias, dormiu na minha casa. E ele enfrentando uma crise no casamento tão grande, tão séria, não é? Eu fiquei impressionado que ele encontrou ali um ambiente, não é, onde ele podia confessar suas dificuldades, onde ele pôde receber uma palavra, não de apoio, né, porque a gente às vezes não pode apoiar os pensamentos, as dificuldades, mas uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio, uma palavra de confiança. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando muito ali na vida dele. Mas, acima de tudo, o que nós procuramos fazer, e acreditamos que é nossa responsabilidade, é capacitar, apoiar pastores a acharem também o caminho do crescimento, da realização ministerial. E nós temos visto coisas impressionantes acontecerem. E nós temos visto centenas de igrejas que estão aflorando por esse Brasil afora. Há um mês atrás, junto com a Convenção Batista Pernambucana, nós estávamos lá numa cidadezinha lá do interior de Pernambuco, no meio do sertão, com cerca de 100 pastores, que nós convidamos, pastores plantadores de igreja, pastores com 12 membros, 20 membros, 50 membros, igrejas muito carentes.
Nós tivemos a honra, o privilégio de passar 2 dias, quase 3 dias com eles. Pagamos para eles o hotel, a viagem, um hotel excelente, comida, tudo. E nós ficamos juntos num ambiente de muito companheirismo, de muita troca. Nós ficamos ali, passando para eles todo o nosso material, passando para eles nossas melhores práticas, passando para eles todos os nossos recursos. Foi uma semana, uns dias maravilhosos, maravilhosos. E sabe, irmãos, neste processo, nós achamos e descobrimos a nossa grande vocação missionária. Hoje a Igreja Batista Central tem um plano missionário muito legal. Nós temos frentes fortíssimas, trabalhando com indígenas, missões transculturais, nós temos missões urbanas, nós temos projetos no exterior, atuamos no Haiti, Angola e tantos lugares, mas nada se compara hoje com o potencial e com a prioridade estratégica que nós estamos dando a revigorar, fortalecer, investir e abençoar em igrejas de todas as denominações, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Qualquer pastor que diga, me ajuda, me dá um apoio. Nós temos reservado parte expressiva do nosso tempo, parte expressiva dos nossos recursos para apoiar essas igrejas. Hoje, os nossos líderes de células, os nossos supervisores de líderes, os nossos coordenadores supervisores estão viajando. Final de semana eles saem em missões e eles voltam empolgados, vendo o que Deus está fazendo, plantando lá 2 células que já viraram 8, que já viraram 20, aquela igrejinha que tinha 12 pessoas, já está se reunindo 400 pessoas, e não somos mais os pastores que estamos fazendo isso, mas os próprios líderes de células, que hoje trabalham internamente no cuidado e no pastoreio daquelas pessoas que Deus colocou para eles, mas hoje eles estão cuidando de igrejas, e eles têm viajado pela cidade, pelo nosso estado, apoiando a igreja. Então, eu creio que isso tem sido assim uma prioridade para nós. No ano passado eu tive a oportunidade de falar a um grupo muito seleto de pastores, talvez os pastores das maiores igrejas do mundo. Estava lá o David Shaw, estava lá os maiores pastores da Ásia, da África, da América, da Europa. E naquele momento me perguntaram para compartilhar o que mais queimava meu coração. E eu falei, o que mais queima meu coração? Além de ver uma igreja que foi transformada por uma visão muito simples, que se baseia na descentralização ministerial, na capacitação do membro para ele mesmo ter um ministério na igreja, o pilar da visão celular, do movimento de igreja em células, que é cada crente um ministro, mas o que tem ardido meu coração é como que uma igreja que cresce tem nas suas mãos um poder de influência tão grande. E eu creio que toda igreja que vai crescendo, ela tem que levar junto com ela, num processo de discipulado, como qualquer crente mais maduro, que já andou mais com Deus, tem obrigação de fazer com o mais novinho na fé. Esse processo nós devemos fazer também com as igrejas. Então, eu pude desafiar aquelas igrejas. Tinha um pastor ali que compartilhou no dia anterior que tinha alcançado na sua vida plantar 20 mil igrejas. Eu quase fiquei louco. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu ainda disse para ele assim, pois eu acho que ainda tem mais para você fazer ainda. E todos nós aqui, nós não temos que fazer nossas megas igrejas crescerem, mas as que estão ao nosso lado crescerem junto com a gente. Sabe, meu sonho não é um sonho de uma igreja, é um sonho de uma cidade. Meu sonho é ganhar Belo Horizonte, é que Belo Horizonte seja a primeira grande cidade, cidade de milhões, inteiramente rendida a Jesus. Eu tenho esse sonho mesmo. E uma igreja batista nunca vai fazer isso. Mas se nós juntarmos quadrangular, Assembleia de Deus, comunidades independentes, presbiterianos, metodistas, sabe, o companheirismo hoje que nós temos com a igreja metodista em Belo Horizonte, são nossos melhores amigos. E eu tenho visto que Deus tem trazido mesmo o céu sobre a nossa cidade. Tem trazido o céu
com o C de compaixão, de comunhão, o E de evangelismo, mas tem trazido também, e cada dia vai crescendo mais, esse U de unidade, esse U de uma igreja que pode se unir. E o que eu jamais imaginei ver, nós estamos vendo, não é? Uma comunhão tão gostosa. Hoje a gente se encontra, né? A gente faz um acampamento por ano, nós temos uma sede campestre muito legal, e a gente convida esses pastores, vamos passar uma semana juntos, vamos jogar bola, comer churrasco, mas vamos trocar figurinhas, vamos ver como nós podemos ainda mais nos fortalecer, vamos ver o que está pegando, vamos ver que palavra Deus vai nos dar, vamos orar juntos. Sabe, irmãos, é uma delícia a gente ver pastores de todo tipo de história, juntos no mesmo propósito, não é? Crescer, apoiar outras igrejas, isso vai se multiplicando. Então, qual o papel da igreja maior, não é? Para que a igreja brasileira se torne irresistível? Apoiar as igrejas menores, embelezá-las, enriquecê-las. Faltou apenas dizer que Deus colocou no nosso coração, de que nós jamais venderíamos que fosse um CDzinho, um DVDzinho, uma apostila. Tudo que nossa igreja já produziu e tem, de mensagens, lições de células, apostilas, materiais, nós oferecemos aos pastores gratuitamente. E quantas vezes temos podido apoiar também numa reforma, numa ajuda, numa crise, tem sido uma alegria. Então, fica assim, né, um pequeno testemunho. Me disseram que não era para dar palestra, nem mostrar PowerPoint, nem nada, mas uma conversa. Eu creio que Deus chama as igrejas maiores a adotarem 2, 3 pastores. Pastor Bill Hybels já nos fez decorar, não é? Aquela famosa frase de que a igreja é a esperança do mundo, mas o futuro de cada igreja está na mão do seu líder. E a gente tem percebido igrejas revolucionadas, porque a vida de um pastor foi tocada, porque ele agora se sente como parte de um exército, ele não está sozinho, ele está andando inspirado, motivado, nutrido, ele tem recursos nas suas mãos, e tem sido para nós um altíssimo privilégio. E hoje a nossa igreja então, descobriu a sua, talvez, maior vocação missionária, investir na vida de igrejas, que talvez estão precisando de um empurrãozinho, não é, para que possam deslanchar, crescer. E como esses pastores brasileiros são dignos, como eles são maravilhosos, como eles são preparados, como eles são bênção. E Deus tem abençoado a vida de muitos. Nosso alvo, não é? Nosso alvo através disso é alcançar 1 milhão de pessoas. Nós não vamos alcançá-los. Nosso alvo são 100 mil pessoas. Mas o alvo em outras igrejas é 10 vezes maior que o nosso. Porque nós queremos ver tantas células nas outras igrejas, que elas alcancem o que nós nunca iríamos alcançar. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Agora você pode descansar um pouquinho a sua garganta. Se você tem alguma pergunta, então, já dessa palavra do pastor Paulo, você já pode escrever aí em algum pedaço de papel, levanta, que um dos nossos monitores vai poder recolher a sua pergunta. Se você não tem papel, eles têm ali alguma coisa para oferecer para você. Depois, no final, nós vamos, então, tentar responder o máximo de perguntas possível. Se você já tiver, já vai escrevendo. Nós vamos ouvir, então, agora, pastor Samuel. Bom dia, gente. Para mim é até difícil, depois que o Paulo fala que ele é uma das pessoas que eu mais admiro nessa nação, na verdade, ele sabe disso, e a minha equipe sabe disso. Para mim é uma referência, o ministério, aquilo que ele tem feito na sua igreja, com o seu povo, e é impressionante como um homem pôde abrir mão de muitas coisas para investir na igreja brasileira, e é esse papel desse tema que nós estamos falando. Porque quando a gente fala de mega igreja, de crescimento, parece que no Brasil
é uma doença, como ser rico, como a gente vê tudo que acontece, não é verdade? Esses escândalos, quando as pessoas vão à televisão, essas disputas, essas brigas, parece que ser grande é pecado. Parece que ser grande não é uma virtude, é um defeito, e parece que crescer não é bom. Mas, mesmo a gente não podendo pregar, se a gente olhar Atos 2, fala de 3.000, Atos 4, 5.000, e a gente vai olhando para a Bíblia, aquilo que a gente tem como referência, e a gente vê que o crescimento, ele faz parte. Eu creio que esse tem que ser o objetivo. Estamos numa cidade muito menor, nossa cidade tem mais ou menos 170 mil habitantes, mas o grande segredo que nós entendemos da nossa igreja local foi exatamente quando nós entramos em célula para valer. Nós tivemos uma transformação de grupos familiares em células, e isso transformou a mentalidade da igreja, transformou a vida da igreja. Nós também temos líderes, supervisores, coordenadores, pastores de área. A nossa equipe ela é muito envolvida e apaixonada por aquilo que Deus tem a fazer, porque eu creio que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, não criar um preconceito em relação ao crescimento. Porque se a gente olhar, praticamente todas as igrejas hoje, elas de alguma forma têm trabalhos sociais, elas têm trabalhos que tentam atender as pessoas, de alguma forma as pessoas têm feito muitas coisas. E eu sempre disse, eu disse agora, reunido com alguns pastores que estavam lá na nossa cidade, que mesmo as menores igrejas, todo pastor é um presente de Deus para a cidade, e a gente tem que encarar, não pelo número, mas por aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque é inegável, se no nosso país tem igrejas crescendo, também é inegável que há um sem número de pastores que estão tremendamente machucados, decepcionados, alguns pensando em abandonar o ministério, e muitas vezes, quando eles olham para o tamanho de uma igreja, eles dizem, isso é inatingível para mim, eu não posso alcançar. E hoje, em função desse trabalho que a gente tem, a maior dedicação do meu ministério não é estar na igreja local trabalhando com os líderes, porque nós temos uma equipe que faz isso, também como o pastor Paulo. O que eu tenho mais me dedicado é trabalhar com pastores machucados, porque eu creio que, quando uma igreja cresce, essa relevância de trabalhar ministérios, de trabalhar igrejas menores, trabalhar pastores sem interesse econômico, onde os pastores não dão nada, eles só recebem. Porque a grande questão é que muitos eles querem agregar para si, mas existe um projeto por trás, existe algumas coisas por trás, onde tem que haver investimento financeiro, onde tem que haver situações onde as pessoas investem naquele ministério que tá trazendo os pequenos, e eu creio que isso é muito danoso. E se nós queremos ser uma igreja relevante, que vai mudar a nossa nação, que vai abençoar a igreja brasileira, eu creio que é esse investimento sem interesse, nos menores, nos pequenos, naqueles que têm lutado, e têm lutado com muita garra, e muitas vezes sem nenhum recurso. A gente sabe que é igual você olhar, eu sempre digo, é igual você olhar para o futebol. A referência não é o Neymar, nem são esses Cristiano Ronaldo, os Kakás da vida, mas a grande maioria luta com muita dificuldade. E se a gente olhar para as igrejas, a grande maioria das igrejas, os pastores lutam com dificuldades financeiras, dificuldade da equipe de liderança, em formar uma equipe de liderança, dificuldade em trabalhar a sua equipe local, em abençoar. E esse é o nosso desafio, nós que estamos crescendo, em como nós podemos, e tem sido o nosso desafio na nossa igreja local. Porque eu sou apaixonado pela igreja local, eu sou uma pessoa que acredito profundamente, a minha visão do investimento na igreja local, ela é a prioridade mais, aquilo que nós temos recebido, poder ser transmitido a outros ministérios, a pastores menores. A semana passada, tem pastores que estão aqui, nós estávamos reunidos, investindo, como Paulo falou, sem interesse, trocar experiências, abençoar a igreja. Semana que vem eu estou de novo envolvido nisso, porque a gente precisa entender isso, queridos, e eu até marquei aqui, eu digo muito para o meu pessoal,
A Bíblia fala de 2 projetos de crescimento que estão muito juntos. Gênesis 11 fala de um projeto de crescimento, não pode pregar, mas vou acabar citando, né, texto, porque Paulo falou tão bem essa outra parte. Então, fala de um projeto de crescimento que nasceu no coração do homem, onde o nome ia ser célebre, eles queriam construir algo grande, e igrejas grandes constroem algo grande, têm estruturas boas, eles tinham unidade, falavam a mesma língua, mas era o projeto do homem, eles queriam construir uma torre. Em Gênesis 12, Deus olha para um homem e diz, olha, eu vou fazer teu nome grande, eu vou fazer você crescer, eu vou te abençoar. Então, crescimento não é errado. O problema é onde nasce o projeto de crescimento. E quando a gente olha para muitas igrejas grandes, a gente percebe que elas abandonaram a sua verdadeira missão em nome de outras missões. E a missão pode ser uma estrutura, pode ser um programa de televisão, pode ser onde o projeto daquela igreja está ligado a algo aparente, a uma torre. E esse é o cuidado que nós, como líderes, temos que ter. É cuidar da integridade do nosso coração, porque à medida que nós vamos crescendo, quanto mais nós crescemos, quanto mais evidência a gente tem, mais a gente tem a tendência de tomar uma outra missão, em lugar da missão pela qual Jesus veio ao mundo. E nós não podemos esquecer nunca que essa missão pela qual Ele veio é a nossa maior missão. E aquilo que nós temos que fazer é contribuir para que isso aconteça de uma forma muito forte na nossa nação. E muitas vezes, para a nossa cidade, pode se refletir em coisas simples. Eu só quero contar uma experiência, porque é interessante como uma igreja se volta para a cidade, porque os jovens têm se envolvido em projetos, os adolescentes têm envolvido em projetos sociais, de cidadania. Nós temos, eu sei que o pessoal faz isso, mas ano passado aconteceu uma coisa interessante. Por muito tempo na nossa cidade colocaram um adesivo, visite Araçatuba antes que acabe. Esse era o tema. E estava nos carros da nossa cidade, visite Araçatuba antes que acabe. E eu preguei um domingo à noite, e eu disse para a igreja, eu estou sentindo de colocar um adesivo nos carros, ame Araçatuba, ore por ela. E quem quer colocar? Domingo que vem nós vamos trazer o adesivo. E nós colocamos no domingo seguinte 2.000 adesivos em carros. Foi no próximo domingo. E eles colocaram esse adesivo de amar Araçatuba. Isso virou uma... Imagina uma cidade de 170 mil habitantes, sai 2.000 carros já numa segunda-feira com um adesivo diferente. E as pessoas começaram a ligar para a igreja, querendo adesivos para colocar no carro, e espíritas, católicos, as pessoas falaram, não, nós temos que crer pela cidade, nós não podemos querer que a cidade acabe. E essa ação acabou se transformando em algo que começou a se propagar, ao ponto do prefeito me chamar à prefeitura para falar para os secretários por que uma igreja crê pela mudança da cidade. E aí eu pude falar para eles, mas o mais interessante, né, e isso para nós, pode ser que para você não seja tão importante, porque algumas cidades são maiores, mas para nós foi muito interessante, porque em 40 anos, nenhum presidente foi a Araçatuba. E no final do ano, a presidente foi lá para anunciar um investimento na cidade de 1 bilhão e 600 milhões de reais e uma geração de quase 4 mil empregos. E na fala do prefeito, onde nós não temos, é importante, nenhum vínculo político, eu não tenho ninguém, nenhuma barganha política nessa história, onde na fala do prefeito ele diz, presidente, e falou para o presidente Dilma, eu queria, diante de todos, agradecer o pastor Samuel e a sua igreja, porque eles começaram a orar pela cidade. E se esses recursos estão chegando à cidade hoje, essa geração de emprego, é porque uma igreja se mobilizou em oração e nós alcançamos isso em função da oração da igreja. Então, são pequenas mobilizações, um adesivo, gente, que pode mudar situações, onde, debaixo de oração, de mobilização das pessoas, investimento em ministérios, existem pessoas sérias nessa nação crescendo, fazendo um trabalho sério. Existem escândalos, existem problemas, mas essa não é a nossa referência. A nossa referência tem que ser crescimento, porque o crescimento é de Deus. E neste crescimento, pessoas que possam ser um exemplo de vida, de ética, de correção,
sabe, de santidade, de vida com Deus, igrejas onde as pessoas olhem e elas possam dizer, olha, é nisso que eu quero me espelhar, onde nós não queremos sugar o pequeno, tirar o recurso do pequeno, mas investir naqueles que são maiores, porque nós estamos crendo que o Senhor vai alcançar a nossa nação, e o Senhor vai alcançar nações. Essa é a missão pela qual Jesus veio, e quando nós investimos nisso, nós estamos investindo no reino de Deus. Então, eu creio firmemente nisso, que o crescimento é de Deus, que nós precisamos trabalhar pelo crescimento, continuar crescendo. Números não são referências de um ministério, nós sabemos disso, mas é importante crescer, nós não podemos parar, mas ao mesmo tempo, tem muita gente séria fazendo coisas sérias em meio a esses escândalos que estão acontecendo. A referência não é o mal, a referência é que o Senhor tem levantado a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é verdade, queridos? E como igrejas grandes, nós podemos ser referência a ministérios e pastores e dizer, olha, existe gente em que você pode se espelhar, que você pode caminhar junto e você pode olhar para a vida deles e a sua igreja, a sua cidade também ser abençoada. É nisso que eu creio, é nisso que nós temos caminhado. Muito bem. Apesar de ele ter economizado o tempo, nós ainda então estamos com algum tempo disponível e eu vou aproveitar só para fazer uma perguntinha aqui de definição. Enquanto isso, você pode ir escrevendo a sua pergunta, usando aí o seu papel, a gente vai ajustar aqui as coisas. Quando é que uma igreja é considerada mega igreja? Ela tem alguma relação com a população, com a região em que ela está? Quantas mega igrejas cabem numa cidade? Existe relação entre a população e o tamanho da igreja? Como é que a gente define mega igreja? Vocês dois estão vindo de situações diferentes. Belo Horizonte tem o quê? 1 milhão de habitantes? 1.200.000. Você está aí um mineiro firme. Mais? Que 1.200.000, rapaz? Não me... Ah, a capital tem 1.200.000, a grande BH tem 4 milhões. Não me faz cair da cadeira aqui. A grande Araçatuba tem 170 mil. Tá bom, tá bom. Acho que são números um pouco diferentes. Como é que a gente mede isso, então? Quem quer começar? Não entendo nada de mega igreja. Eu estou aqui porque me chamaram, né? Eu caí do caminhão agora. Sei lá o que é mega igrejas. Eu acho que é uma igreja grande, né? Mega, acho que é isso. Eu sou mineiro, uai, sei não. Mas eu entendo que nossa igreja ainda é uma igreja grande, mas em termos da cidade, eu sempre falo que nós não estamos nem arranhando a cidade ainda, né? Nós não estamos nem arranhando. Quando eu vejo o trabalho, por exemplo, da Igreja da Paz, lá em Santarém, onde 50% da igreja ou da cidade se reúne na igreja, ou 30%, ou 20%, não me lembro quando, isso é uma mega igreja. Então, nós sonhamos, não é, ver a influência. Eu creio que liderança é influência. E se nós continuamos trabalhando no nosso crescimento, nós imaginamos que a igreja evangélica em Belo Horizonte possa se tornar uma grande mega igreja. Belo Horizonte, eu não sei exatamente quantos habitantes tem, mas sei que a grande BH tem 4 milhões, Belo Horizonte deve ter uns 2 milhões, alguma coisa, só a cidadezinha ali no meio, mas nós devemos ter uns 700, 800 mil evangélicos nessa região toda. Então, essa é uma mega igreja. E se essa igreja realmente se alinhasse, se unisse, se essa igreja anunciasse com vigor e se tornasse uma igreja irresistível, como é o nosso sonho, uma igreja cheia de amor, com um ambiente de acolhimento, uma igreja que a presença de Deus é sentida por quem bota o pé, porque tem uma atmosfera de adoração, uma igreja que serve a sua comunidade, eu creio que essa sim é uma mega igreja e poderia fazer um grande impacto na cidade, não é? Mas eu acho que aqui o termo
Já me disseram que qualquer igreja ali, acima de 500 membros, já é grande, pelos padrões mundiais. A média mundial é 120 membros por igreja, não é? Por aí, menos de 200. O Jorge é que é bom nessas coisas, né, Jorge? É por aí, né, Jorge? É por aí. Eu acho que a média mundial é menos que 200, acima de 500 é uma grande igreja. Então, 1.000, 2.000, 3.000 deve estar sendo considerado uma grande igreja. Fala alguma coisa. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu também não sei. Mas eu acredito isso, que como a gente vai pegar uma referência do que é uma mega igreja, né? Alguns dizem que esse número de referência é 500, outros dizem que é 1.500, 2.000. A gente nunca... É muito difícil estabelecer parâmetros, principalmente porque as situações são diferentes. Mas eu sinceramente, queridos, eu não acredito que para o Senhor isso seja o mais importante. Eu acho que o relevante é o trabalho que nós, como igreja, podemos fazer numa cidade, no nosso estado, na nossa nação, como igreja. É lógico que cada um tem a sua igreja local e investe. E eu vejo que essa é uma das situações que muita gente não entende quando elas falam em unidade, porque se você olhar para os pastores que pastoreiam um rebanho maior, eles têm ocupações, e muitas vezes, quando as pessoas falam em unidade, elas começam a trazer projetos toda semana, que nós temos que juntar as igrejas para fazer isso, fazer aquilo. E isso é humanamente impossível. Da mesma forma que quando, se você perguntar para o pastor Paulo, quando você começa a abençoar pastores, é impossível ir fisicamente em todas as igrejas que se aproximam de uma igreja maior, porque muitas vezes as pessoas pensam que o pastor de uma igreja maior abençoar, ele está lá fisicamente, mas isso... na pessoa dele, é muito difícil, muitas vezes, isso acontecer. Mas eu acredito que é isso, que qual é o número de referência? Eu, particularmente, eu conheço igrejas grandes, que tem 400 pessoas, 500 pessoas, mas você chega lá, tem uma vida, tem uma alegria, tem uma força, tem uma graça, e você sabe que aquilo tem um potencial de Deus muito grande para expansão, para crescimento. Então, eu realmente não sei qual é o número que a gente poderia usar como referência. É muito interessante quando a gente participa de um evento, de um momento como esse, quando a gente faz uma pergunta, a gente espera ouvir uma resposta. E vocês responderam a pergunta, porque mega igreja não está necessariamente ligada a números, mas a influência que ela causa no ambiente. São Paulo tem 20 milhões de habitantes, uma mega igreja pode ter 10 mil pessoas. Mas Araçatuba, com 10 mil pessoas, já alcançou um número estratosférico. Então, nós precisamos pensar que nem todas as... Talvez a pergunta seguinte é, todas as igrejas devem tentar se tornar uma mega igreja? Eu sempre que alguém... Quando eu não tenho nenhuma crítica a alguns que entraram em célula naquele sistema dos 12, mas houve uma ideia que o padrão de excelência era que todo mundo ia ter multidões. E eu sempre digo que Jesus, quando falou da parábola dos talentos, ele disse um teria 1, outro 2 e outro 5, segundo a capacidade de cada um. Então, eu não acredito que todo mundo vai ser igual no crescimento. O que eu acredito é que se o talento da pessoa for 1 e ele alcançar 1, ele está sendo 100%. Se o talento for 2 e ele alcançar os 2, ele também está sendo 100%. E se for 5, o que nós não podemos é negligenciar ou fazer menos do que o Senhor nos entregou às nossas mãos. Agora, qual é o tamanho ideal? Onde chegar? Eu creio que existem diferenças que sempre vão acontecer e, muitas vezes, se o 1 não estiver enterrando, mas estiver sendo 1 naquilo que ele estiver fazendo, e 100%, ele está bem sucedido diante de Deus. Pergunta do Marcos é excelente, porque outro dia um pastor me perguntou, então você está querendo dizer que toda igreja tem que crescer e que uma igreja pequena é uma igreja ruim? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Qual é o nosso alvo em termos de apoio ao pastor? Sabe, tem um pastor que está numa igreja de 100 pessoas e ele está feliz. Ele está vibrando, ele ama as suas ovelhas, ele está realizado, ele está com projetos, ele está com o coração ali, ele está bem. Mas tem pastor que tem o dobro dele, ou uma igreja grande, e está assim, eu vou largar o ministério,
eu estou infeliz, isso é um peso para mim, eu estou perdido. Não, então, essa é a minha preocupação, esse é o alvo. Então, eu não entendo jamais, não é? Eu creio que Deus coloca, tem lá o livro do Bill Hybels, né, o Descontentamento Santo. Existe um contentamento e um descontentamento que pode vir de Deus. Existe um contentamento que Deus coloca no nosso coração e diz: filho, você é fiel demais, está bom demais, parabéns. Acabou. Esse cara que recebeu do Senhor um parabéns, já atingiu tudo, tudo. Mas tem alguém que tem feito um trabalho tão bacana, mas aqui dentro ele quer mais. Ele está frustrado, ele sonha com mais. Então, esse é o critério, eu creio, para a gente poder avaliar. Como é que está seu coração? Você está contente? Você entende que é isso que Deus te chamou para fazer? Você entende que já botou o pé lá na terra, no alcance, naquilo que Deus te deu? Irmão, pula, celebra e se alegra. Não é? E Deus às vezes te colocou naquela comunidade difícil para você fincar uma bandeira e talvez ficar sozinho. Não é? Aquele missionário que está lá no meio dos Yanomamis, e ele ganhou, com 10 anos na vida dele, 3 índios para Jesus. Meu amigo, finca ali a bandeira e se alegra. Alcançou, está feliz, vai ganhar uma coroa igual, muito maior que a minha. Deus não vai avaliar pelo tamanho de membros, mas é aqui dentro, é uma coisa de chamado, é uma coisa de Deus. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que crescer, mas aquela pessoa que tem trabalhado, mas tem sonhado e está frustrado, e não tem encontrado, não é? E não percebe, eu sei que não é isso que Deus me chamou, e está vivendo um descontentamento santo, eu creio que esse é um motivador, um empuxo de Deus para te levar para onde Ele quer que você vá. Pode ser uma mudança de campo missionário, pode ser deslocar para uma outra direção que Deus vai dar, ou pode ser o crescimento, não é? Pode ser o crescimento. Uma coisa eu sei, não é? Tem aí fora um povo perdido, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus olha para eles, fala assim: façam algo, dê-lhes de comer, eles estão com fome. Então, no que depender de mim, nenhum vai para o inferno, porque a palavra diz, né, que Ele não quer que nenhum se perca. Então, alguns parece que Deus chama numa vocação mais evangelística mesmo, mais de glória a Deus, é meu sonho, eu almejo isso, né? Almejo cada vez mais, mas eu creio que para cada um Deus tem um nível de contentamento e descontentamento, e talvez essa sua relação com Deus é que deve ser o balizamento daquilo que você deve buscar, daquilo que você deve empreender, daquilo que você deve sonhar e trabalhar. Aproveitando que você está com o microfone, faz uma pergunta para o seu painelista. Eu faço sim, não é? Eu tenho conhecido lá o trabalho que o Samuel tem realizado, não é? E numa cidade daquela, uma cidade de eu queria perguntar para o Samuel, como é que ele trabalha com metas, como é que ele trabalha com alvos? Você tem um projeto, você tem um alvo de crescimento, você trabalha esse alvo, e neste alvo seu, você tem um projeto específico, não é? Para que a cidade inteira de Araçatuba possa ser alcançada. O que se faz em Araçatuba em prol da unidade? Funciona ali um conselho de pastores? Vocês têm um trabalho assim? Você tem podido, você pensa em realizar? Como é que você poderá ver, já que Araçatuba tem sido tão abençoada agora, ver essa cidade rendida ao Senhor através da unidade das outras igrejas, a ponto de a igreja evangélica em Araçatuba ser irresistível, as portas do inferno caírem e a cidade inteira ser ganha? Você tem uma meta? Você tem um alvo? Você tem um projeto nessa direção? Muito bom, Paulo. Só quero complementar aqui que o Marcos me deu uma pergunta que eles colocaram, que um pastor fez. Qual a importância da interação entre diferentes denominações para o crescimento da igreja e do evangelho? Nós trabalhamos, na nossa igreja local, nós sempre trabalhamos com planejamento estratégico. Todo final de ano,
nós nos reunimos com a nossa equipe de liderança principal, que é o nosso presbitério, que, então, nós sentamos no lugar para definir todo o planejamento do ano, aquilo que a gente crê como meta de crescimento, projeto de crescimento, mas há uma coisa que eu cuido muito, é não permitir a comparação, até de supervisões dentro. Nós temos áreas pastorais, e eu não gosto de fazer comparação entre as áreas, de dizer, olha, a tua área cresceu 80%, a tua 40%, você, até por aquilo que nós falamos, porque nem todos vão produzir de igual forma, mas o importante é que eles estejam trabalhando e estejam envolvidos no trabalho. Então, eu creio que a comparação ela sempre é danosa, ela não é boa, no nosso caso. Então, nós não fazemos, apesar de trabalharmos com metas, trabalharmos com projetos, nós não fazemos isso. Mas em relação à cidade, existe um conselho de pastores na cidade de Araçatuba, mas esse conselho se tornou político. Para vocês terem uma ideia, o presidente atual nem pastor é. E quando ele me procurou, eu falei, mas como é que se você nem é pastor, como é que você pode ser presidente do conselho de pastores? É porque ele estava usando isso de uma forma política. Então, o que nós fazemos? Regularmente, nós temos um grupo de pastores que nós chamamos de unidade, onde são pastores que nós temos um relacionamento forte, pastores de igrejas maiores e menores, os que representam mais, eles estão envolvidos nesse projeto, e nós chamamos de unidade e nós trazemos uma visão para que a cidade seja alcançada. Então, são pastores onde nós andamos juntos, muitas vezes, pastores têm ido à nossa cidade. Um exemplo é alguém muito ligado a CEPAL, Ariovaldo Ramos, ele tem ido pelo menos uma vez por mês a Araçatuba, e os pastores se reúnem lá, nós passamos um tempo juntos, sem um compromisso formal, mas há um compromisso de unidade, há um compromisso de uma visão onde a gente pode olhar para a cidade de uma forma diferente e tirar a política de lado. Não que pessoas da igreja não possam fazer política, mas nós não fazemos enquanto entidade, nós não nos envolvemos com isso, porque o grande problema, eu não sei se vocês enfrentam isso, mas numa cidade como Araçatuba, quando a pessoa adota esse tipo de postura, ela está lá para pleitear cargos, para pleitear secretarias, para pleitear situações, dizendo, olha, nós temos, na cidade, nós representamos 20, 30 mil evangélicos, então nós queremos tanto, e nós não acreditamos que seja esse o caminho. Jesus não precisa de ninguém defender a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E se estiver acontecendo algum problema, não é verdade? É porque Deus quer tratar a igreja. Então, eu acho que é esse sentido. Então, nós nos reunimos, nós temos um projeto de unidade entre pastores, mas não é um projeto formal. Não existe nenhum conselho formal, nós não nos reunimos, e o conselho formal que existe, neste momento, ele está presidido por uma pessoa que nem é pastor. Então, eu, particularmente, nem reconheço como algo que eu deveria participar. Aproveitando que você está com o microfone, você pode fazer uma pergunta para ele. Bom, o Marcos pediu para eu fazer uma pergunta polêmica, não é verdade? Então, foi algo que foi um dilema no meu coração também, Paulo, porque, num determinado momento, eu coloquei para a minha equipe, eu falei, nós crescemos tanto, houve tanto trabalhar a equipe de liderança, que ninguém quis sair. E você citou assim, que todos os seus pastores, e eu posso dizer isso da minha equipe, poderiam pastorear, serem pastores sêniores em outros lugares. Então, a pergunta é, não seria egoísmo mantê-los na igreja local, em vez de enviá-los para abrir outros trabalhos? Pediram para ser polêmico, na verdade. É verdade. Nós trabalhamos na igreja um modelo de liderança plural. Nós temos um conselho pastoral que governa a igreja, que lidera a igreja. Na essência da nossa liderança, nunca eu ficaria sozinho e nunca teria feito ou chegaríamos onde chegamos se nós trabalhássemos numa liderança única. Não há dúvida nenhuma que os ministérios e os dons se complementam, como Paulo muito bem nos anima a fazer, não é? O apóstolo Paulo. Então, eu não vejo uma igreja, nunca mais eu vejo uma igreja liderada
por uma só pessoa. Se eu estivesse sozinho numa igreja, eu me cercaria de um conselho, desculpa a palavra que hoje até eu considero ofensiva, um conselho leigo, né? Isso não existe para mim mais, mas eu me cercaria de pessoas que têm um coração missionário, um coração ministerial, para formar uma liderança, porque eu hoje entendo, né, a necessidade disso. Agora, sem dúvida, não é? Sem dúvida que nós temos ali sobra de liderança. E nós temos, não é? Raramente a gente vê os pastores na igreja, estão nestas igrejas, estão em conferências, estão viajando, estão para todo lado, especialmente na nossa região, pregando, visitando igrejas, apoiando, não é? E nós estamos, sim, fazendo o trabalho de plantação de igrejas. E nós temos hoje, não é, igrejas na cidade. E domingo à noite agora, por exemplo, eu não preguei na nossa sede, eu preguei num núcleo que nós estamos, né, numa expansão que nós estamos fazendo. E as nossas bandas, nossos grupos de louvor entram numa escala, girando nestas igrejas que a gente também quer plantar. E meu sonho, sem dúvida alguma, né, nosso sonho agora é abrir ainda 16 igrejas em Belo Horizonte, de tal maneira que cada domingo a gente se reveze e o culto seja o mais parecido possível, e a campanha ou a série de pregações que a gente está fazendo seja a mesma. Eu concordo, Samuel, e a gente está, depois de um tempo em que a gente teve que investir muito para dentro, eu percebo que Deus começa a nos empurrar mais para fora. Foi necessário a gente juntar forças, porque essa transição de uma igreja bem histórica, bem culturalmente enraizada num modelo, para uma igreja celular, exigiu muita força de liderança, uma mudança cultural. Mas hoje eu creio que nós estamos prontos, sim, para nos distribuirmos um pouco mais e podemos, sem dúvida alguma, aproveitar os recursos aí de tantos pastores, não é? Eu estou com a voz assim prejudicada, devido a um pólipo aqui, mas a única razão, falar demais, pregar demais, sair demais, não é? Ir a qualquer lugar, não é? A qualquer lugar. E isso aqui é por pregar muito em locais sem microfone. Igreja que nem microfone não tem. E ter que gritar alto e aí forçar muito a voz, não é? Mas então a gente tem feito isso, né? A gente tem procurado e é o nosso alvo, sem dúvida alguma. Nós vamos quebrar esse egoísmo e vamos ainda mais distribuir recursos que a gente tem. O tema do nosso painel é o papel das mega-igrejas. Muitas das perguntas que estão chegando aqui estão falando sobre um tema comum. Eu vou pedir a compreensão de todos, nós não vamos falar nem sobre modelos e nem sobre passos para o crescimento. Nós vamos discutir alguma coisa sobre o papel das igrejas consideradas mega-igrejas na sociedade e nas outras igrejas. Mas eu quero, então, destacar só essa questão com relação ao modelo que as duas usam em comum, que é o de igreja em células, perguntando: o crescimento foi resultado desta visão celular ou a visão celular surgiu por causa do crescimento? A visão celular é o único modelo ou existe outro que produz esse crescimento? Só para tratar desse assunto comum aqui. Não, eu não creio que a visão celular seja o único modelo com o nome células. Eu creio naquilo que está em Atos, que diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Então, eu creio que o grupo pequeno ele é necessário, porque essa é a forma das pessoas se sentirem, mesmo a igreja crescendo, no nosso caso, porque as células elas não são apenas de evangelismo. No nosso caso, as células são de pastoreamento, de acompanhamento, e também de multiplicação, de comunhão. Então, o funcionamento das nossas células, elas visam atender, porque isso é inegável. Todos que fazem parte de uma igreja que tem já um número grande de pessoas, você sabe, você não conhece ninguém. Então, se eu perguntar para esse tijolo dessa parede, a que sala ele pertence, ele vai falar: eu pertenço à sala Rubi. E o tijolo daquela parede também vai dizer: eu pertenço à sala Rubi, o tijolo daqui de trás. Só que eles não estão intimamente ligados.
mas tem um tijolinho do lado, ele tem um tijolinho de cima e ele tem um tijolinho de baixo. O que nós consideramos? Que a Bíblia fala que nós somos pedras vivas de uma edificação. Então, numa grande casa, numa grande igreja, quanto mais a igreja cresce, nós precisamos entender que as pessoas são parte da mesma edificação. Mas alguns têm o seu tijolinho do lado, que é a célula, o tijolinho de cima, que é o líder, o tijolinho de baixo são as pessoas que estão sendo ganhas. E se você perguntar, elas fazem parte do mesmo prédio, da mesma igreja, mas elas não têm uma ligação íntima. Então, eu creio que a célula veio suprir isso. E, no nosso caso, o crescimento, apesar da gente já ter experimentado o crescimento exponencial, o crescimento mesmo veio quando nós transformamos os nossos grupos familiares em células e adotamos o modelo celular, e isso trouxe, porque o problema não está no modelo, mas está na paixão, no envolvimento das pessoas, as pessoas se sentirem úteis, elas se sentirem envolvidas com o trabalho. Então, existe toda uma situação que envolve o coração das pessoas e todos acabam envolvidos nesse projeto de evangelismo. Então, hoje é uma coisa impressionante, porque se terminar um culto na igreja, não tiver um apelo para a salvação, porque as pessoas levam pessoas esperando que haja uma oração para aqueles que chegaram pela primeira vez, o pessoal começa a fazer sinal, né, pastor? Esqueceu de fazer o... Né, então, isso tudo porque as pessoas querem o novo na sua célula, elas querem trabalhar isso. Então, para nós, o crescimento, e não há como, no nosso caso, abrir mão das células. Então, eu sou apaixonado pelas células, eu creio no funcionamento, e a nossa igreja local, ela não teria condição hoje de funcionar sem as células. Claramente eu respondo que primeiro vieram as células e por causa delas o crescimento. Então, não há dúvida nenhuma que é um modelo para crescimento da igreja, mas obviamente não existe nada mais bonito do que uma igreja que funciona bem. Não existe nada mais triste do que uma igreja disfuncional. Não existe nada mais triste do que uma igreja que não é o que ela deveria ser. E eu entendo que o modelo celular ajusta de forma mais equilibrada o que a igreja deveria ser. Essa combinação entre grande e pequeno, entre celebração e comunhão, entre alguma coisa mais intimista, alguma coisa mais grandiosa. Então, não há dúvida nenhuma. Agora, só o modelo celular? De maneira alguma. Eu creio que o grande veneno da igreja, a herança do catolicismo, que ainda está enraizada no nosso meio, é o clericalismo. Eu creio que o grande erro, o grande tropeço da igreja foi a profissionalização da função de liderança. Nunca, eu creio que Jesus imaginou que nós iríamos nessa direção, e isso sufocou a beleza, a natureza e principalmente a força da igreja. Nós temos em geral na nossa igreja um bando de gente insatisfeita, reclamando sentada no banco da igreja, imaginando como poderia ter uma vida frutífera, mas nós temos um pastor às vezes centralizador, que faz tudo, que está aqui morto, que faz todo o enterro, todo o casamento, que visita todo mundo e está reclamando também, dizendo, essa igreja está acabando comigo, e lá do outro lado um pessoal dizendo, eu vou embora dessa igreja, porque aqui eu não me sinto útil, aqui eu não me sinto frutífero, eu não sinto que eu tenho oportunidade. Qual a causa disso? Clericalismo. O que é clericalismo? Uma visão distorcida, um paradigma falso do papel do pastor e do papel da igreja. O modelo celular não é mágica, não é um modelo, não é nada disso, é apenas o rearranjo. Coloca o pastor no lugar certo e traz o membro para o lugar certo. Pastor não é o faz tudo, é o treinador, é o orientador, é o capacitador. E o membro é o quê? É a força de trabalho. O membro é o que vai, é o que se infiltra, é o que põe a mão na massa. Então, qualquer modelo que envolva um pastor capacitador e que desperte a vocação ministerial do membro, vai trazer beleza, vai trazer qualidade, vai trazer maturidade, vai trazer relacionamento, vai trazer para essa igreja, como resultado final, crescimento. Então, uma igreja que não cresce, o problema não é o modelo.
Uma igreja que não cresce, para mim não é porque ela é batista, ou porque ela é histórica ou pentecostal. Não é? Claro que tem nuances que atrapalham e nuances que favorecem, mas, acima de tudo, eu creio que não tem havido formação de liderança. Você percebe hoje, a gente prega uma mensagem e fala, pois ide por todo mundo, pregue o evangelho, agora sai daqui e pregue. Quantas vezes eu vi essa mensagem, eu saía com aquele fogo, mas quando eu chegava lá, eu não sabia o que fazer, porque me mandaram fazer algo para o qual não me treinaram, para o qual não me ajudaram. Quando nós começamos a treinar e dizer, começa com um grupinho na sua casa, 3 pessoas. Não, pastor, liderar eu não consigo, 3, eu vou te ajudar. E por isso a supervisão é tão importante. Então, o crescimento vem quando nós colocamos as pessoas no lugar certo, devolve o ministério para o membro e coloca o pastor como aquele o quê? Capacitador do rebanho, Efésios capítulo 4. Isso gera crescimento. Foi isso que aconteceu. E hoje nossos pastores não estão lá na igreja se estão vendo ou não ouvindo pregação, pregando ou não pregando. Todos nós somos, acima de tudo, treinadores dos nossos líderes. Nosso alvo é formar líderes. E toda multiplicação, ou seja, novas células que abrimos, é resultado de uma coisa só, a capacidade de transformar um membro que só assiste culto numa força de trabalho na linha de frente, em que ele vá para casa dizendo, eu sou um missionário, eu estou aqui para cumprir uma missão. É isso que faz. Então, simples assim, tem sido aquilo que a gente tem feito. Então, célula não é a solução. Célula vem, célula vai. O que mais acontece na nossa igreja é abrir célula e fechar célula. Mas sabe o legado que fica? Líder. Porque um membro que um dia foi um líder, nunca mais assenta num banco. Nunca mais ele vai se contentar, chegar atrasado, sair cedo, dormir depois do almoço. Nunca. Onde ele estiver, no modelo que for, ele vai achar um espaço para dar fruto. Porque a alegria, a realização dele está em frutificar. É isso que faz a diferença. Então, se sua igreja vai crescer ou não vai crescer, não olhe o modelo, mas olhe quanto tempo você, como pastor, gasta em treinar seus líderes. Se você gasta muito tempo, sua igreja vai crescer. Espera, você vai ver. Agora, se você não investe nada, eles não vão te devolver nada. Eu tenho uma hortinha lá em casa, num vaso ali. Se eu não dedico a ela, ela não me dá nada. Mas basta eu cuidar dela, ela me dá coisas deliciosas. Então, depende do quanto você investe. Né? E a igreja é o seu campo. É o campo onde você vai colher. Se não investir nada, não vai colher nada. Talvez erva daninha, bicho, problema, cobra que vai te morder, porque você não cuidou do terreno que Deus te deu. Ah, minha igreja me mordeu. Você não cuidou. Agora, na hora que cuidar, ela vai dar muito fruto. A 100 por 1 daquilo que você colocar nela. Só 10 segundos. O que eu achei interessante nisso que o pastor Paulo está falando, em agosto do ano passado, nós estivemos reunidos, o pastor Wander está aqui também, eu achei mais interessante que são grupos de pastores que têm muitas pessoas na igreja, né, pelo menos 2.500 pessoas, nós nos reunimos em Belo Horizonte. O que eu achei mais lindo daquela reunião, onde a gente compartilhou, foi que ali, praticamente os modelos eram diferentes, a forma de trabalhar nas igrejas locais eram completamente diferentes, e todos têm experimentado crescimento, sucesso e a bênção de Deus. Então, o segredo não está no modelo. Eu creio que o segredo é a capacidade de mobilização, porque a inércia ela mata, mas quando o povo de Deus está mobilizado para algo, as pessoas estão mobilizadas, e elas se sentem úteis ao ministério, isso traz grandes resultados para a igreja. Eu quero agradecer aos dois, porque vocês fizeram propaganda do seminário que eu vou dar na quinta-feira de manhã. Então, muito obrigado. Nós, nesses últimos 20 minutos que temos aqui, eu quero tratar de 2 assuntos que vieram nas perguntas, e o primeiro deles diz que uma mega igreja abençoa, mas ela também tem mega problemas. Então, como é que nós tratamos, como é que vocês tratam os grandes problemas de gestão, de administração, de controle, de liderança para
essa igreja. Desculpe, Desculpa, se você tem que sair, não tem problema, só preste atenção em passar o seu coisinha que você tem aí no pulso, ali na máquina, porque eles estão contando as pessoas, tá bom? Eu só não posso virar para esse assunto sem fazer um esclarecimento, não é? Eu também acredito que não é uma questão de modelo, mas eu comecei dizendo, a igreja tem que funcionar bem. Eu não acredito que uma igreja vá conseguir, nos dias de hoje, com a cabeça do homem pós-moderno, com as necessidades de hoje, com a crise de hoje, ser uma igreja assim e ter qualidade sem pequenos grupos, sem célula. Então, pode trabalhar um modelo que for, mas se você não tiver esse pastoreio, essa vida que flui no pequeno grupo, eu não consigo. Eu jamais iria para um modelo, não é, que não tivesse como base, o fundamento, essa estrutura que oportuniza esse discipulado, esse crescimento, essa evangelização via relacional. Eu tenho muita dificuldade hoje em acreditar no evangelismo em massa, nessa pregação em um povo que está todo mundo dizendo amém, nós todos. Ou ele vai ver sua vida, ou ele vai ver Cristo em você, uma transformação que ele quer, ele fala, isso eu quero para a minha vida, ou ele não se converte verdadeiramente a Cristo. Fecho aqui. Bem, a palavra que eu usei anteriormente foi descentralização. Nós lidamos com um problema grande através da descentralização. Também um dos chavões aí do modelo dos pequenos grupos ou das células é uma igreja grande para impactar, mas pequena para se importar. Todo o trabalho, por exemplo, de pastoreio, começa ali no pequeno grupo. Não é? O que eu faria com uma fila, né, como Moisés fazia, Jetro diz, distribui isso. Então, 1000 pastores com P minúsculo, ou seja, gente que está ali cuidando de 10 para mim, de 8, de 11, de 15, ele está pastoreando. Ali passa a triagem. Ali 80% dos problemas já resolve. Ali a orientação bíblica, o aconselhamento bíblico. Um dos treinamentos que nós damos mais chaves para o nosso líder é aconselhamento bíblico. Como dizer para ele, a Bíblia diz isso, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Para nós, pastores, chegam os casos maiores. Nós fazemos disciplina e nós temos muito caso, como qualquer igreja tem. Sabe, irmãos, alguns falam assim, uma igreja em célula, é tanta gente que tem muita imoralidade. Conversa. Na igreja de programa, a pessoa entra e sai. E aí a gente só não descobre que aquela moça acabou de abortar ou que aquele está em adultério. Mas no pequeno grupo, num ambiente de confiança, ele se abre, ele fala assim, eu estou arrasado, porque eu estou traindo minha mulher. Ontem na minha célula, ontem à noite eu estava lá, né? Ontem à noite estava na minha célula e um falou, eu estou traindo a minha mulher. Nós tivemos que parar tudo. Sabe, e ali poder abrir a palavra de Deus e começar já um processo que eu tenho certeza vai gerar transformação e libertação desse novo convertido, que já veio a Cristo com outra pessoa. Mas ele deu o primeiro passo, ele está dizendo, eu agora estou vendo que está errado. Como que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber disso? Numa reunião grande? Nunca. Então, nós tratamos estas questões através da descentralização. A gestão é facilitadíssima, porque ela também é repartida, não é? E a gente, então, divide para poder governar. E eu creio que mais importante para evitar um mega problema é unidade de liderança. Os mega problemas que tem são mega problemas por causa de mega erros. Mega erros, por exemplo, em que o pastor sênior ganha muito mais do que os outros. E daqui a pouco o outro vê o pastor lá cheio da grana e fala assim, eu também quero, pega aquele pessoal e vai abrir sua igreja. Sabe, só existe mega problema onde há mega erro. Mas quem andar nos princípios
nos princípios de liderança, nos princípios de santidade, nos princípios de amor, de humildade, de respeito, vai gerar uma equipe unida. Uma equipe unida, e nós estamos no trabalho celular há tantos anos, e nunca estivemos tão unidos, nunca gostamos tanto um do outro. Não é? E eu não perco um minuto me preocupando se um pastor de jovens, que tem mais de 3.000 jovens com ele, se amanhã ele vai embora. Não vai nunca, sabe por quê? Tem algum médico aqui presente? Aqui, ó, tem, é claro, o Samuel aqui, ó, meu médico particular que eu trouxe, mas volta rápido, que eu estou quase, Samuel, intensivista, né, de CTI. Irmão, faz uma traqueostomia nele que resolve. Quer a caneta para abrir? Então, meu querido, basta evitar os mega erros, que a gente nunca vai ter mega problema. Eu sempre digo, a descentralização, ela não tira a autoridade do pastor. Pelo contrário, ela faz com que a autoridade seja fortalecida. Mas o pastor tem que acreditar nesse projeto. Você tem que acreditar. E a formação da sua equipe principal, a nossa equipe pastoral principal, está comigo há 20 anos. Nós estamos desde o começo, porque a igreja começou em casa com 5 pessoas. Então, essa equipe que nós trabalhamos, é a equipe que eu confio, eu sei que eu posso viajar 1 mês, 2 meses, ficar fora, não vai acontecer nada diferente daquilo que a gente está... não queremos isso. Mas não vai acontecer nada diferente, porque nós confiamos e nós sabemos. Então, nós temos que administrar sempre problemas, porque nós trabalhamos com pessoas, e trabalhar com pessoas é administrar problemas. É impossível você trabalhar com gente sem administrar problema. É impossível você ter pessoas e você não ter que tratar situações. Mas eu sempre digo, eu não acredito que a célula faz perder a qualidade. Pelo contrário, esse nível de autoridade que ele é concedido a líderes, supervisores, coordenadores, mas nós, como pastores, bancamos isso, acreditamos nisso, e quando alguém tentar furar isso, a gente diz, olha, não, existe um caminho, existe uma situação, e nós confiamos naquela pessoa, nós acreditamos que você vai ser tratado, que você pode ser cuidado. Isso tudo traz fortalecimento para a igreja, traz graça, e eu sempre digo, o pessoal sempre falou, mas no nosso caso é isso, hoje se eu aparecer no hospital para visitar alguém, o doente fica em pé. Ele fala assim, eu estou em caso grave, estou morrendo, porque o pastor aparecer aqui e não ter sido o líder dele, é porque estão achando que ele está morrendo, não é verdade? Mas, na realidade, é porque a nossa ocupação, não que a gente não vá, mas a ocupação principal não é essa. Então, esses problemas, eles são administrados de forma descentralizada, mas há uma unidade muito grande na equipe, onde, desde o início, na nossa sala de reuniões, pode ser tratado qualquer coisa, pode ser falado qualquer situação, mas saímos da porta para fora, nós estamos falando a mesma língua. Dentro, nós conversamos, tratamos dos problemas, resolvemos, mas, à medida que nós saímos, é a mesma linguagem que é passada para as pessoas, e isso faz com que a igreja caminhe em unidade, continue crescendo, e traz confiança nas pessoas, e principalmente ao nosso coração. Traz mais segurança a descentralização do que a centralização. Para terminar, em 1 minuto, uma palavra para as igrejas pequenas, que estão crescendo. Como é que uma igreja que ainda não é considerada uma mega igreja pode ser irresistível? Eu acredito de todo o coração que a pressão não é o crescimento, mas a pressão é o que Jesus disse, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Significa você estar fazendo a vontade de Deus, ter convicção do seu chamado, ter certeza de quem te chamou para o ministério, e saber que ser pastor é enfrentar crises. É impossível você pastorear um rebanho sem enfrentar situações difíceis. Mas o que eu digo é que o Deus que nos chamou é o Deus que vai nos capacitar a nós continuarmos caminhando, a continuarmos crescendo, a continuar independente das situações,
nós precisamos ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou e também, né, trabalhar de forma a agradar o coração de Deus.